o MPLA cada vez mais está a trabalhar para ganharmos as eleições de 2027. Como ganhar se o povo angolano, a maioria, todos ou quase todos, querem que o MPLA saia do poder? Tens uma estatística de quantos angolanos estão? É importante, não basta vir para as redes sociais. Nós temos que ter números. Os números devem ser reais. E números é uma área exata. Números não mentem. E como os números não mentem, nós vamos ler muitos comentários nas redes sociais. Mas um comentário na rede social muda um voto? O voto certo? Não. É por isso que eu disse e repito e reafirmo que até agora que eu falo com o Negrão, o representante da Rádio 20, até agora não tem um partido organizado como o MPLA. Na estatística que fez, o MPLA... ganha as eleições. Ok. E ganha. E com essas questões vai ou não vai, se os outros não trabalharem, nós vamos ter agora mais 200 e tal ou mais deputados. Só agora não sei há quantos. projeto de empregabilidade para os jovens dentro do seu partido. Não é verdade. Nós, se o Negrão perceber, nós precisamos nos preparar para os novos desafios. E quando nos preparamos para os novos desafios, não estaremos preparados para qualquer emprego. O que acontece é um jovem, não quero tirar mérito a ninguém, é um jovem não formado e querer concorrer para uma vaga, por exemplo, de engenheiro de informática, para querer concorrer para uma vaga de engenheiro de telecomunicações. Nós temos classes de emprego. Agora, a minha questão é, eu sei que os empregos são limitados, né? Mas é possível encontrar um emprego formado em Angola, com competência, desempregado. Acho que a culpa não é do Estado. A culpa não é. E digo isso em bom tom. Tem muitos. Sim, sim, eu sei e que de tem. quem é a culpa? A culpa é porque a pessoa tem que ir atrás. O formado tem que ir atrás. O que acontece é, o Negrão estuda para concorrer a uma vaga na função pública ou estuda para melhorar as condições da tua vida? Que sonha. Eu quero dar um exemplo do Mano Chaba. Mano Chaba é um jovem que chamou minha atenção no mundo empreendedor. O Mano Chaba veio de um bairro, veio de um bairro perigoso de Luanda. O Mano Chaba conseguiu superar o medo. O Mano Chaba, ele morreu com um sonho quase realizado. Porque às vezes nós pensamos que o emprego é somente no Estado. No nosso bairro, nós conseguimos criar uma inovação. Não há financiamento. Eu entendo que estamos num momento apertado, mas quero dar um alerta aos jovens angolanos. Nesse aperto, é uma oportunidade para nós, angolanos. É uma oportunidade de pensarmos uma Angola diferente, porque nós temos que se unirmos o útil e agradável, termos um pensamento único, uma ideia. Às vezes, precisamos sair da nossa cadeira de conforto para ir para o confronto. O confronto é melhorar. O que significa que, em vez de estarmos nas redes sociais a criticar, a ofender, nós podemos unir o útil e agradável. Quantos jovens já procuraram o Negrão para abrir um podcast? O Negrão abriu uma rádio ouvinte, um podcast, numa dificuldade. Hoje estás aqui. Porque também poderias pegar o teu computador. Já caí 5 vezes. Sim, já caíste 5 vezes. Pois estás é. de pé. Tive que vender coisas para me reerguer. Tem história. Cada um é um. Por isso que as histórias são diferentes. Agora, as dificuldades vão continuar. O governo está para dar um suporte a nós, para poder sairmos das situações que estamos. Mas o que os jovens reclamam é que neste governo atual, os jovens não há inclusão dos jovens. Os jovens não são tidos nem achados e por essa razão muitos preferem, como dizem, já leu aí nos comentários, preferem ser escravo na Europa a ser escravo aqui no seu país. Porque querer é poder. Eu acho que passou aqui o empresário Bento Kangamba. E o empresário Bento Kangamba, quando sai às ruas, ele aconselha, do jeito dele, é um empresário que eu admiro muito. Ele tem uma capacidade de mostrar como é que se trabalha. Mas se unirmos o útil e o agradável, nós vamos conseguir tirar as críticas elevadas e tornar uma Angola mais próspera e mais rica. De que forma, se a maioria dos jovens acreditam, uns até veem, outros até dizem terem provas de que os jovens empregados, os jovens que têm oportunidade, são os jovens da JMPLA, os jovens que têm cartão,
de militante. Se não tiveres cartão de militante, acho que já viste uma coisa como essa. Se não tiveres Sim. cartão de militante, você pode até ser formado, mas você é aí abandalhado, atirado. Não tem projeção nenhuma, nem emprego. Não é verdade. Nós temos médicos ligados ao partido UNITA e outros partidos políticos. Temos professores. Porque nós temos que falar com provas. Agora, esse jovem que dá essas provas é formado em quê? Uns são, outros não são. Outros são. E esse que é formado concorreu bem e no concurso que ele fez reprovou por quê? Porque tudo tem um porquê. Nós não podemos, olha, há dificuldade, eu sei. Há desafios, eu sei. O MPLA muitas vezes é criticado por não estar a trabalhar em prol do povo angolano, que é por isso que ele está lá a governar a Angola. Você concorda com isso? Não é verdade. O MPLA sempre governou e eu digo que muitos não vão concordar. Porque quem espera governar precisa usar uma estratégia. E vai ter que usar uma estratégia, se calhar de difamação, que é crime também. Vai ter que usar uma estratégia para poder desacreditar em um governo. Agora, há que se fazer aqui entender que o MPLA vem a governar desde então, de 1975, legalmente. Agora, entendo que houve uma ou outra falha que é normal, porque quem está nas lideranças são os homens. E se calhar uma expectativa que alguém espera e não recebeu, mas te garanto que até o momento que eu falo para ti, Angola é um dos países com mais tranquilidade para se viver, diferente de outros países de África. Então é porque o MPLA todos os dias cria nova estratégia para poder proteger o seu patrimônio máximo, que é o povo angolano. A fome, o desemprego e muitas outras coisas que vão acontecendo são discursos feitos pela oposição para desacreditar o MPLA também? Eu posso acreditar, porque assim, quando nós unimos o útil e o agradável, nós resolvemos soluções. Até agora que eu falo para ti, Negrão, eu nunca vi um projeto comunitário, partidos políticos. Eu não vou mencionar essa questão da empregabilidade, fome, principalmente a fome, né? Escola, educação, saúde, melhora nos próximos meses, nos próximos anos? Vai melhorar porque nós devemos aqui, primeiro, parabenizar já a Sua Excelência, presidente do partido MPLA, porque estou aqui a falar em nome do MPLA. Aliás, em nome do MPLA não, estou a falar como militante do MPLA. Parabenizar o esforço e a coragem, porque o nosso presidente, na verdade, tem muito feito por Angola e as grandes infraestruturas que estão a ser agora erguidas pelo território nacional. Uma lavra, vamos colocar aí um milho, vamos colocar feijão, vamos viver. Ok, mas então o jovem que está desempregado vai sonhar mais na lavra, milho, cabrito, boi, mas então ele não pode sonhar com uma GT, uma Sonangol, um BPC. Esse jovem pode sonhar com o BPC, com a GT, pode sonhar com tudo isso. Mas a competência. Tem que ter competência para estar nessas posições. Porque se alguém tiver competência e nunca entrou, devemos ver também esses certificados. Devemos ver essa formação. É preciso ver isso. Quando alguém é formado, você consegue perceber que ele deve estar lá. E pronto, e pode ir, pode concorrer. Essa pessoa tem que ir atrás dos sonhos. O governo dá oportunidade para as pessoas realizarem os seus sonhos. Estarei agora, aqui quando precisar, né? E muito obrigado. Obrigado mesmo pela partilha, tá? Obrigado. E, bom, teve muito gosto em te ouvir. E pronto, a Rádio 20 é isso. Bom regresso a casa. Muito obrigado. Ouvinte, olha, estamos a nos despedir de si. O que eu quis falar ao Antônio Fonseca, vou falar para si. A Rádio 20 é isso, é Rádio do Ouvinte. A Rádio 20 pratica a pluralidade. Aqui nós não ouvimos somente o lado A, ouvimos também o lado B. Então é importante que nós pratiquemos, porque imprensa é isso. Veja lá, se eu te der só ouvir o lado A, eu estarei a manipular-te. Mas se eu te der também ouvir o lado B, então eu estarei a dar-te um direito de escolha, de opinião própria. Então nós praticamos isso, tá? A conclusão é sua. Nós ouvimos o lado A, também é importante ouvirmos o lado B, que é isso que vai acontecer. Não vamos julgar, vamos concluir, tirar as nossas conclusões e cada um age conforme
entender certo para si e melhor para o país. Estamos a nos despedir de si, ouvinte. Foi mais uma entrevista na sua rádio ouvinte, seu programa Papo Reto, técnica seleção. Rádio 20 é líder em audiência na net. Olá, ouvinte, audiência, boa tarde. Bem-vindo a mais uma entrevista na Rádio 20, no seu programa Papo Reto, quando são 14 horas e 2 minutos na rádio, sexta-feira, 5 de setembro. 2025 é o ano e hoje, sexta-feira, propomos então sentar aqui na sua rádio, no seu espaço Papo Reto, para então conversar com alguém que faz política, militante do partido que nos governa, e sabe que o nome eu falo sempre depois da publicidade. E vamos falar aqui um pouco sobre questões sociais, o seu posicionamento dentro do partido, ideias do partido, o que vem aí nos próximos dias, o que poderá também não vir. Então deixa eu conversar consigo, ouvinte que está a acompanhar o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página para estar por dentro de toda a informação que nós vamos partilhando todos os dias para si, esse conteúdo diversificado que temos trazido é unicamente para si, é infoentretenimento, informamos e entretemos. E portanto, então você tem muitos motivos para estar aí conosco, fazer parte deste grupo de seguidores e ouvintes da Rádio 20. Você está conosco pelo YouTube, obrigado pela sua presença e audiência. É aí onde você deve estar, se não segue ainda o canal, subscreve e ative o sininho para ir recebendo as notificações, porque você tem muitos motivos para estar aí conosco. Atenção que a entrevista no YouTube é aqui no YouTube onde disponibilizamos a entrevista completa, tá? Aqui no Facebook é apenas a entrevista pela metade, mas no YouTube é a entrevista completa, então você tem muitos motivos para estar aí conosco no YouTube. Empresários que pretendem alavancar os seus níveis de venda, vender, fazer publicidade, é aqui conosco na Rádio 20, entre em contato, nós aqui temos a capacidade de dar visibilidade à sua marca, conseguimos então fazer com que o seu produto chegue até o público-alvo. Espaço para publicidade, patrocínio, parceria está em aberto. Ligue usando o número que está em rodapé, tá? E vamos aqui então dar o tratamento à sua solicitação. Então, como havia referido, hoje o nosso convidado é o Antônio Fonseca, militante do MPLA, e está aqui conosco para conversarmos, falar de questões sociais, falar de si, falar do seu partido, e uma conversa aberta. Eu estou feliz por tê-lo aqui porque raramente eu entrevisto militantes do MPLA. Ele certamente é dos poucos que aceita estar aqui na Rádio 20, a parte do Bento Kangamba. Então, vamos aproveitar e conversar com ele. Antônio Fonseca, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20. Muito gosto em ter-te aqui na Rádio 20. Boa tarde, obrigado a todos que escutam do outro lado. Boa tarde a ti também, Negrão. Obrigado mesmo. Obrigado por ter acedido ao nosso convite. Obrigado. Ok. Por que quando nós fizemos o convite, aceitou de primeira, Antônio? Se há alguém, quem não deve não teme. Eu sou militante convicto e sei que tenho problema em nenhum lugar. A Rádio ouvinte está para informar e se quer, na verdade, saber alguma coisa que eu, convidado, sei, claramente nós podemos informar também com a verdade, com a responsabilidade, com a clareza. É porque somos todos angolanos e por sermos angolanos precisamos partilhar um palco. Sei que nesse palco temos ideias diferentes, né? E nessas ideias diferentes o que nos caracteriza é o respeito e a responsabilidade. Exato, muito bom, Okay. Perfeito. Olha, eu estou feliz por ter-te aqui e foi o que eu acabei de falar. Você é a par do Bento Kangamba, o único que tem tido disponibilidade para estar aqui conosco do seu partido MPLA é o general Bento Kangamba. E tu também hoje tiveste esse posicionamento. E fala-se muitas vezes que dentro do teu partido as pessoas não estão à vontade em falar atualmente. Não é verdade. Não é verdade. Lembrar que o partido MPLA é um dos partidos mais sérios de Angola e, sem medo de errar, diria de África. Porque nós não podemos falar sem termos uma autorização do pai. Ok. Não se fala à toa. Para sair falar de um assunto, temos que ter uma liberdade do pai. E o MPLA é um partido sério, organizado. O MPLA fala
com responsabilidade. Alguém que sai para a rua, para a rádio, para a televisão, falar em nome do partido, porque tem alguém que fala em nome do partido e tem alguém que fala como militante. Eu agora não falo em nome do partido, mas eu sou militante, assumido do partido MPLA, que governa. Aliás, até diria, não sou militante, eu sou o MPLA. Uhum. E aí, quando digo isso, é porque eu me revejo, né? Uhum. Eu sou aquilo que muitos angolanos contestam. Alguns não se sentem satisfeitos, né? Se calhar vão falar muitas situações, mas aquilo, eu sou membro de uma igreja. E se eu sou membro de uma igreja, aceitei a doutrina daquela igreja, é porque eu tenho que respeitar as leis da igreja, tenho que respeitar as regras da igreja. E como militante também nós somos assim, tem que respeitar o regulamento do partido, tem que respeitar também os líderes, os dirigentes. Não se sai assim, sonhou, acordou, falar, não, tem que ter responsabilidade. Ok, É por muito isso bom. mesmo. Ok. Olha, sensivelmente não. Há uns 10 anos, ou mais ou menos, quem falasse da UNITA era apedrejado. Hoje por hoje, quem fala do MPLA, bem, é apedrejado. Muita gente tem medo de se assumir como do MPLA. Inclusive, hoje as pessoas orgulham-se mais em falar que são da UNITA. Por que é que o quadro mudou assim? Olha, é como disse, nós ficamos onde nos sentimos bem. Eu quando digo para os partidos políticos de outras forças, nós respeitamos, né? E também as escolhas dos outros também respeitamos. Mas nesse momento o MPLA é um partido. E sendo partido tem militantes. E eu sou militante do MPLA. Agora, quando eu assumo ser, então tudo que vier sobre isso, eu também devo estar sujeito. Eu sou. Quem apedrejar o MPLA me apedrejou. Quem rasgar a camisola do MPLA rasgou-me. Quem falar mal e tudo do MPLA é assim, porque eu sou o MPLA. Então agora, eu não posso mudar através do contexto. Não se muda nada através do contexto. Eu estou aqui no vosso estúdio. O vosso estúdio, vocês têm que pôr segurança no estúdio, porque se não tiver segurança, qualquer momento é vandalizado. Agora, vocês não deixariam vandalizar o vosso estúdio com todo o esforço que vocês fizeram. Agora, eu não deixo de ser porque alguém não quer que seja. Não, eu sou. Agora, se houver situações de apedrejamento, de outras coisas pelo MPLA, pronto. Nada a ver, a gente avança, assume-se, eu sou. O MPLA muitas vezes é criticado por não estar a trabalhar em prol do povo angolano, que é por isso que ele está lá a governar a Angola. Você concorda com isso? Não é verdade. O MPLA sempre governou e eu digo que muitos não vão concordar. Porque quem espera governar precisa usar uma estratégia. E vai ter que usar uma estratégia, se calhar de difamação, que é crime também. Vai ter que usar uma estratégia para poder desacreditar em um governo. Agora, há que se fazer aqui entender que o MPLA vem a governar desde então de 1975, legalmente. Agora, entendo que houve uma ou outra falha que é normal, porque quem está nas lideranças são os homens. E se calhar uma expectativa que alguém espera e não recebeu, mas te garanto que até o momento que eu falo para ti, Angola é um dos países com mais tranquilidade para se viver, diferente de outros países de África. Então é porque o MPLA todos os dias cria nova estratégia para poder proteger o seu patrimônio máximo, que é o povo angolano. E com isso, os discursos que nós vamos ouvir, os discursos que nós temos contra o MPLA, alguns discursos são discursos inflamatórios, são discursos para desacreditar o trabalho que o MPLA tem estado a executar agora nas atuais 21 províncias. A fome, o desemprego e muitas outras coisas que vão acontecendo são discursos feitos pela oposição para desacreditar o MPLA também? Eu posso acreditar, porque assim, quando nós unimos o útil e o agradável, nós resolvemos soluções. Até agora que eu falo para ti, Negrão, eu nunca vi um projeto comunitário de partidos políticos. Eu não vou mencionar outros partidos políticos porque
eu não posso falar de uma... Dizia o meu falecido pai, Uhum. quando vais à casa de alguém e na tua casa não tiver ar-condicionado, não podes pedir ao dono da casa para desligar o ar-condicionado, porque você entrou na casa dele e encontraste conforto. Ok. Então tem que manter isso. Eu não posso falar de outros, porque eu não conheço os outros, mas sei que existem. Então vou respeitar a existência deles, e por respeitar a existência deles, com todo o mérito, com respeito, com responsabilidade, eu sei que eles vão criticar, porque aqui a história toda é uma. Eles almejam o poder. Só que o poder nesse momento está na mão de alguém. E nós vamos continuar a trabalhar arduamente para corrigir alguns erros e manter o MPLA, se possível, né, em momentos mais altos. O que significa há erros, mas todos os dias nós procuramos melhorar. Ok, muito bom. Fala-se muitas vezes depois vamos falar de questões sociais, outras coisas mais, vamos só aqui pegar isso rápido. Que não há projeto de empregabilidade para os jovens dentro do seu partido. Não é verdade. Se o Negrão perceber, desde a tomada de posse da Sua Excelência, Sr. Presidente do MPLA, até a data presente, os ministérios, por exemplo, da saúde, da educação, são os ministérios que mais empregaram. E, por sinal, como o Estado não é o único empregador, temos muitas empresas de grande gabarito que estão em Angola a se instalar a empregar As pessoas pessoas. falam que essas pessoas que estão a ser empregadas não é aberto esse espaço de empregabilidade. É de link. Não. Teu primo, teu irmão, isso e aquilo. E até gente sem competência. O que acredito é preciso. Eu dizia ao meu professor de projeto, nós precisamos nos preparar para os novos desafios. E quando nos preparamos para os novos desafios, não estaremos preparados para qualquer emprego. O que acontece é um jovem, não quero tirar mérito a ninguém, é um jovem não formado e querer concorrer para uma vaga, por exemplo, de engenheiro de informática, para querer concorrer para uma vaga de engenheiro de telecomunicações. Nós temos classes de emprego. Agora, a minha questão é, eu sei que os empregos são limitados, né? Mas é possível encontrar um emprego formado em Angola, com competência, desempregado. Acho que a culpa não é do Estado. A culpa não é. E digo isso Tem em bom muitos, tom. tem muitos. Sim, eu sei E de que quem é tem. a culpa? A culpa é porque a pessoa tem que ir atrás. O formado tem que ir atrás. O que acontece é, o Negrão estuda para concorrer a uma vaga na função pública, ou estuda para melhorar as condições da tua vida? Ok. E nós, quando estudamos, nós temos aqueles projetos de fim de curso. É para viver, é porque nós, quando somos formados, nós temos que procurar nos encaixar no contexto do país. E o contexto de Angola não foge de outros países. Alguns países da Europa que eu conheço também passam por esse processo. A falta de emprego, a falta de outras questões, mas o que acontece? A união faz a força, o privado e o Estado fazem esforço para os novos projetos, para poder então cada um tirar um pouquinho e ter o seu emprego digno. E sei que, sim, nesse momento, nessa entrevista, sei que haverá muitas situações que vão decorrer, mas o que eu quero garantir é, o jovem que sonha, eu quero dar um exemplo do Mano Chaba. Mano Chaba é um jovem que chamou-me a atenção no mundo empreendedor. O Mano Chaba veio de um bairro, veio de um bairro perigoso de Luanda. O Mano Chaba conseguiu superar o medo. O Mano Chaba, ele morreu com um sonho quase realizado, não é? Quero dar exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo de outros músicos que saem dos bairros e eles se destacam. Eles conseguem diversificar, porque às vezes nós pensamos que o emprego é somente no Estado. No nosso bairro, nós conseguimos criar uma inovação. Não há financiamento. Eu entendo que estamos num momento apertado, mas quero dar um alerta aos jovens angolanos. Nesse aperto, é uma oportunidade para nós, angolanos. É uma oportunidade de pensarmos uma Angola diferente, porque nós temos que se unirmos o útil e agradável, termos um pensamento único, uma ideia, alguém que possa trazer o nosso... alguém que, assim,
Por exemplo, temos os Mamadus. Vou dar uma ideia. Temos os Mamadus em todo canto. E o Mamadou sai do país dele para aqui sem valores. Ele chega aqui, a única oportunidade ele encontra, por exemplo, no Kazenga, uma zona onde, com mais de 100 pessoas, ele abre uma cantina e ele se estabiliza. Agora, nós aqui queremos tudo na mesa, às vezes. Às vezes, precisamos sair da nossa cadeira de conforto para ir para o confronto. O confronto é melhorar. O que significa que, em vez de estarmos nas redes sociais a criticar, a ofender, nós podemos unir o útil ao agradável. Quantos jovens já procuraram o Negrão para abrir um podcast? O Negrão abriu uma rádio, ouvinte, um podcast, numa dificuldade. Hoje estás aqui. Porque também poderias pegar o teu computador. Já caí 5 vezes. Sim, já caíste 5 vezes. Pois estás é. de pé. Tive que vender coisas para me reerguer. Tem história. Cada um é um. Por isso que as histórias são diferentes. Agora, as dificuldades vão continuar. O governo está para dar um suporte a nós, para poder sairmos das situações que estamos. Mas o que os jovens reclamam é que neste governo atual, os jovens não há inclusão dos jovens. Os jovens não são tidos nem achados e por essa razão muitos preferem, como dizem, já leu aí nos comentários, preferem ser escravo na Europa a ser escravo aqui no seu país. Não, isso é vontade, é a vontade própria. Eu não acredito, porque querer é poder. Eu acho que passou aqui o empresário Bento Kangamba. E o empresário Bento Kangamba, quando sai às ruas, ele aconselha, do jeito dele, é um empresário que eu admiro muito. Ele tem uma capacidade de mostrar como é que se trabalha. Por quê? Porque se a gente criticar, por exemplo, nós criticamos, trabalhamos para as empresas chinesas, aprendemos a construir uma casa boa e não saímos, por exemplo, daí para fazer o nosso projeto, construir as casas, para o dinheiro entrar diretamente para nossos bolsos, nós vamos continuar a reclamar. Nós temos que aprender para executar. E quando não o fizermos, nós vamos continuar. E o tempo vai cobrar muito caro a alguns jovens. Vai cobrar muito caro. Por quê? Porque em vez de estarmos agora a ir atrás das oportunidades, e eu sei que é com pancadas, eu sei que é com muitas dificuldades, eu sei que não é fácil, porque também tenho conhecimento que há pessoas que, por vezes, não têm pão para comer. Também eu sinto como pessoa, eu sinto como humano. E nesse momento, quem está me assistir, se calhar, pode pensar uma outra coisa. Mas se unirmos o útil ao agradável, nós vamos conseguir tirar as críticas elevadas e tornar uma Angola mais próspera e mais rica. De que forma, se a maioria dos jovens acreditam, uns até veem, outros até dizem terem provas de que os jovens empregados, os jovens que têm oportunidade, são os jovens da JMPLA, os jovens que têm cartão de militante. Se não tiveres cartão de militante, acho que já viste uma coisa como essa. Se não tiveres cartão de militante, você pode até ser formado, mas você é aí abandalhado, atirado. Não tem projeção nenhuma, nem emprego. Não é verdade. Nós temos médicos ligados ao partido UNITA e outros partidos políticos. Temos professores. Porque nós temos que falar com provas. Agora, esse jovem que dá essas provas é formado em quê? Uns são, outros não são. Outros são. E esse que é formado concorreu bem e no concurso que ele fez reprovou por quê? Porque tudo tem um porquê. Nós não podemos, olha, há dificuldade, eu sei. Há desafios, eu sei. Por exemplo, tem aquele jovem Luther King. Eu não conheço pessoalmente. É militante da UNITA. Sim, mas é um jovem que eu também admiro pela pancada que ele teve na vida. Mas ele consegue se posicionar em alguns momentos, não é? Eu sei que também tem um desafio dele, ele tem um sonho, o partido dele sonha em ser governo, não é? Também tem uma postura, mas é um jovem que, em vez de vir, por exemplo, eu já vi, ele não reclama muito emprego, mas reclama outras questões. Agora, o que eu quero dizer com isto é o quê? Nós temos que saber o que queremos, temos que saber o que. Quando a gente sabe o que quer, a gente chega alcança até lá. O que significa que, sendo militantes da UNITA, militantes do Prajá, militantes do PRS, nós temos que saber que o nosso foco é desenvolvimento de Angola. Temos tantas fazendas aqui que todos os dias as pessoas precisam de trabalhadores, mas as pessoas não querem as coisas com dificuldade, querem coisas prontas, querem já comer. Não é? As fazendas no Ige, no Ambo, tem pessoas, todos os dias pedem trabalhadores.
Uhum. E eu posso provar isso. Mas- A AgroLíder, não sei Uhum. se conhece a grande fazenda que está na Kibalá. Não conheço. Todos os dias a AgroLíder emprega jovens. E essa informação, o AgroLíder está a recrutar? Vou ver onde. Mas a pessoa tem que ir Mas atrás. como é que eu vou saber que a AgroLíder está a A recrutar? pessoa tem que ir atrás da Ok, informação. saber se tem oportunidade de Claro, emprego. porque o emprego não pode encontrar em casa. Eu, quando fui à universidade, eu tive que me matricular, tive que escolher o curso que eu desejo e estudar. Os jovens não estão aí atrás? Eu não sei Estão mais se, em casa a reclamar? eu não sei se estão a ir, mas eu gostaria. Se eles não estão, devem ir. Porque ainda é possível. Ok. Ainda é possível. És um jovem bem realizado? Eu não sou um jovem bem realizado. Eu estou todos os dias a trabalhar para me realizar. Ok, muito bom. Bom, depois voltamos aí. Sim. A tua opinião relativamente a essa proliferação de partidos? Vão surgindo muitos partidos, já são 14. Há quem diga que o objetivo é chegar a ter 30 partidos. Olha, quem cria um partido tem uma opinião de governar, Uhum. mas pode, nesse momento, sem medo de errar, sem descredibilizar os outros, porque alguns, se calhar, vão perder muito tempo de visitar as 21 províncias. Eu acho que, esse momento, o nosso foco é desenvolvimento da Angola. E o único partido que está em altura, agora que eu falo em bom tom, e posso ser até criticado, é o MPLA. Não tem. Tem altura de quê? Está em altura de dar as continuidades dos destinos do país. Ok. Yeah, A isso. UNITA não? Olha, não é isso que eu digo. Não posso falar da casa do vizinho, porque eu não vivo, não conheço como é que o vizinho está organizado. Então, eu devo falar aquilo que vivo. O meu partido, nesse momento, é um dos partidos mais organizados em África. Então, se é um dos partidos mais organizados em África, e no meu país, que o meu partido é governo, eu trabalho todos os dias para que o meu partido se mantenha no poder. Ok. Sim. Agora, quem deseja concorrer de pé de igualdade tem que estar organizado como um MPLA. Uhum. Não precisa ir para as redes sociais, gritar, ofender. Não precisa fazer isso. Um adversário político deve estar bem organizado e bem posicionado para estar em pé de igualdade com o MPLA. E nesse momento, o único partido que talvez poderia ser assim, perto de nós, são os partidos, por exemplo, a UNITA ou para já, para concorrer, mas para ganhar eu tenho pouca certeza, porque o MPLA cada vez mais está a trabalhar para ganharmos as eleições de 2027. Como ganhar se o povo angolano, a maioria, todos ou quase todos, querem que o MPLA saia do poder? Tens uma estatística de quantos angolanos somos? Bem, o censo não revelou, mas se calhar uns 30 e tal mil, a caminho de 40. E quantos reclamam? Tens o número ideal? Isso aí eu não te consigo confirmar. Sim. Assim, porque exatamente. Nós temos, eu estudei estatística, Uhum. temos probabilidade estatística, o olho de ver. O olho de ver é importante, não basta vir para as redes sociais. Nós temos que ter números. Os números devem ser reais. E números é uma área exata. Números não mentem. E como os números não mentem, nós vamos ler muitos comentários nas redes sociais. Mas um comentário na rede social muda um voto? O voto certo? Não. É por isso que eu disse e repito e reafirmo que até agora que eu falo com o Negrão, o representante da Rádio 20, até agora não tem um partido organizado como o MPLA. Na estatística que fez, o MPLA... Ganha as eleições. Ok. E ganha. E com essas questões vai ou não vai, se os outros não trabalharem, nós vamos ter agora mais 200 e tal ou mais deputados. Só agora não sei quantos números de deputados nós teremos na Assembleia, mas podes ter a certeza. Okay. Que isso vai ser trabalhoso, vai ser duro, mas a vitória é uma certeza. Porque nós já estamos a trabalhar. Trabalha-se na organização, na reeducação, na informação. E agora, quando o teu vizinho te odeia muito, é porque você tem algo brilhante. Ok. Yeah. Mas porque quer que você saia daí onde está? Não, às vezes não. Ele te odeia porque você tem a melhor postura, tens a melhor comunicação. Você tem isso. Vocês se sentem odiados pela UNITA? Nós não nos sentimos fora. Não disse isso. Uhum. Não disse isso. Nós não nos sentimos odiados. Aliás, os da UNITA são nossos irmãos. E porque nós somos angolanos.
E pelos efeitos todos que Angola viveu e vive, tem a história da UNITA. Então, nós somos irmãos. Agora, os da UNITA, se nos odeiam, isso é problema deles. Mas o que eu quero dizer para eles é que eles precisam trabalhar muito para chegar em pé de igualdade Ok. com o MPLA. Essa questão da empregabilidade, fome, principalmente a fome, né? Escola, educação, saúde, melhora nos próximos meses, nos próximos anos? Vai melhorar porque nós devemos aqui, primeiro, parabenizar já Sua Excelência, presidente do partido MPLA, porque estou aqui a falar em nome do MPLA. Aliás, em nome do MPLA não, estou a falar como militante do MPLA. Parabenizar o esforço e a coragem, porque o nosso presidente, na verdade, tem muito feito por Angola e as grandes infraestruturas que estão a ser agora erguidas pelo território nacional. E quero com isso dizer que teremos boas estruturas, teremos bons médicos, teremos bons biomédicos, teremos bons analistas, teremos bons enfermeiros. O que significa que daqui mais a 5 anos nós teremos hospitais apetrechados tanto em recursos humanos e tanto em infraestrutura. Ok. Sim. Ok, muito bom. Mas isso é uma coisa que já vem se falando há muitos anos. Não, mas está a se realizar, como vês, os hospitais estão a ser inaugurados. Ok. Os hospitais estão a ser inaugurados. Porque em vez de nós criticarmos, nós devemos também sentar e ver. Entendemos que cada dia é um dia. Nós vivemos cada dia. E vivendo cada dia devemos não só... Alguém poderia estar, não, isso está banjulá. Não há necessidade disso. Devemos verificar aqui os efeitos de ver. A Sua Excelência, presidente do partido, está a trabalhar arduamente. A prova disso é os hospitais que estão a ser inaugurados, outros estão a ser reabilitados, porque já são, por exemplo, o Cunene ganhou um grande hospital, tem o outro, tem o Ambo, tem outras províncias. Então, isso é efeitos do trabalho do partido no poder. O problema é a fome. Agora, sobre a fome, nós precisamos unir o útil e agradável. Precisamos todos trabalhar. Nós todos precisamos trabalhar. Por isso é que todos os dias está-se vida esforço para poder, então, minimizar a situação da fome. E eu sei que os nossos dirigentes não estão a dormir com essa situação. Tenho a plena certeza. E com isso, quem critica e quem não critica, vamos unir, vamos abrir uma lavra, vamos colocar aí um milho, vamos colocar feijão, vamos viver. Ok. Mas então o jovem que está desempregado vai sonhar mais na lavra, milho, cabrito, boi, mas então ele não pode sonhar com uma GT, uma Sonangol, um BPC. Esse jovem pode sonhar com o BPC, com a GT, pode sonhar com tudo isso. Mas a competência. Tem que ter competência para estar nessas posições. Porque se alguém tiver competência e nunca entrou, devemos ver também esses certificados. Devemos ver essa formação. É preciso ver isso. Quando alguém é formado, você consegue perceber que ele deve estar lá. E pronto, e pode ir, pode concorrer. Essa pessoa tem que ir atrás dos sonhos. O governo dá oportunidade para as pessoas realizarem os seus sonhos. Agora, eu não vou estar em casa, sentado, com meus diplomas, esperar um telefonema do governo para ir trabalhar. Não. Longe de mim. Porque há concursos públicos para concorrer às vagas. E agora, eu posso estudar bastante. Se eu concorrer à vaga e não entrar, vou viver como? Tenho que ter planos B. Plano B, essas lavras. As lavras trazem... Tem um amigo meu agora no Ambo, é empresário, e ele ele começou assim na dificuldade. Ele tem uma lavra de 100 hectares, produz tomate, produz cebola. Está bem. Mas só que não é fácil. Depois precisa-se de financiamento. Tem o FADA, que dizem que este financiamento está sendo dado é bem alinhado para a corrupção a ativistas. E não é para todo mundo, por exemplo. Então eu tenho a minha lavra, quero investir. Sabe, temos problema de escoamento de produtos. O FADA já não chega até mim. O que acontece é, a pessoa que diz isso já visitou FADA, já teve processo. Porque nós, por vezes, ouvimos dizer e não constatamos. No Ambo tem a região, o centro regional do FADA. Se ires para lá pegar os projetos, 1 ou 2 empresas é que estão lá. Há dias
há dias foi aberto um financiamento. As pessoas não vão atrás. Mas, né? mas a publicidade é feita como? Mano, Tem que publicitar, as pessoas têm que saber. Como é que a pessoa vai saber que tem Negrão, financiamento? nós temos que ir atrás. Para mim conhecer a tua rádio, não foi o executivo que me indicou. Tá? Eu tenho que me investir. Eu sou pobre, mas tenho que ir atrás das coisas para poder alcançar aquilo que eu quero. Eu entendo a aflição da juventude, mas vamos unir o útil e agradável, jovem. Nós vamos sair dessa, mas não necessariamente em atirar pedras para quem governa, porque quem governa não dorme pensando na situação do país, não é? Eu sei o esforço que o executivo faz e é bom reconhecer isso. Por que o angolano entende que para termos uma Angola melhor é tirar o MPLA do poder? Qual é a amostra que ele me prova? O angolano, esse angolano, tem uma amostra porque nós, quando vamos para o laboratório, temos duas amostras, né? Temos uma amostra, por exemplo, negativa, outra positiva. Qual é a amostra que o angolano me mostra? Eu quero continuar a governar. Eu quero continuar a governar. Por isso é que há eleições. E nas eleições, alguém tem que me derrubar com voto. Porque assim, não é só deixar. No voto, se no voto acontecer que o MPLA perde as eleições, aí sim, o MPLA é um partido democrático. Falam de fraudes eleitorais? Não, nada disso. Nós não podemos falar aquilo que não vivemos. É aquilo que eu disse. Quando vas à casa de alguém, encontrares o ar-condicionado ligado, não desliga. Não pede para desligar. Tens que se acostumar com o sistema da casa. A casa, você tem que saber que há ar-condicionado aí. Então você fica aqui sentado e ficas um filho obediente, não rebelde. Agora, você quer me trazer história, por exemplo, de outros para Angola. Às vezes nem sabe como é que funciona o contexto angolano. Então é preciso respeitar quem está lá. Entendo que há falhas, mas as falhas é para corrigir todos os dias, por isso é que vivemos. Porque ninguém governa sem erros. E os erros que estão a ser cometidos, a gente dá conta do recado e corrigimos. E juntos, humildemente. Vai-se corrigir os erros. Os erros que estão a acontecer claramente estão a ser corrigidos. E, aliás, o presidente Lourenço tem feito muito para essas correções. Por isso que vês, hoje temos grandes infraestruturas em Angola. Ok. O teu partido atualmente vive algumas questões, problemas internos. E dentro disso, como em outros anos, a gente já previa o que pudesse vir a acontecer na próxima eleição. É que nessa de 2027 está dura perceber o que é que vai acontecer. É mesmo imprevisível. Qual é a tua visão relativamente às eleições de 2027 sobre o teu partido? Olha, a minha visão vai acontecer tudo na tranquilidade. Primeiro é que nós ouvimos o que não vivemos. Nós estamos dentro do partido. Agora, quem está fora pensa que estamos mal. Nós não estamos mal. Nós estamos todos os dias mais congregados, não é? Porque somos militantes educados. Nós temos princípios. E os nossos dirigentes do partido também sabem que a juventude que está a caminhar para outros momentos são todos educados. Agora, para quem diz que estamos desalinhados, tem confusão, não. Eu não confirmo essa afirmação do Negrão e quero com isso dizer... Não sou eu. Lá alguns ouvintes. Sim, de alguns ouvintes. Sim, cidadãos. Mas não se pode nomear um filho sem antes engravidar. E com isso digo que não se pode falar aquilo que não se vive. E o MPLA está muito bom e recomenda-se. Recomenda-se e aconselho aos jovens confusos, aos jovens que não se revejam em outros partidos. Nossos comitês provinciais estão prontos para recebê-los. E nós não temos problema, estamos muito bons e recomenda-se. Um partido que recomenda-se em Angola e em África. Ok, tá bem. Antônio Fonseca, eu tive muito gosto em ter-te aqui na Rádio 20. Do nosso lado está tudo dito. Quer deixar mais alguma informação para nós? Agradecer a oportunidade. Estarei aqui quando precisarem. E muito obrigado. Obrigado mesmo pela partilha, tá? Obrigado. E, bom, teve muito gosto em te ouvir. E pronto, a Rádio 20 é isso. Bom regresso a casa. Muito obrigado. Ouvinte, olha, estamos a nos despedir de si. O que eu quis falar ao Antônio Fonseca, vou falar para si. A Rádio 20
É isso, é rádio do ouvinte, a rádio ouvinte pratica a pluralidade. Aqui nós ouvimos não ouvimos somente o lado A, ouvimos também o lado B. Então é importante que nós pratiquemos, porque imprensa é isso. Veja lá, se eu te der só ouvir o lado A, eu estarei a manipular-te. Mas se eu te der também a ouvir o lado B, então eu estarei a dar-te um direito de escolha, de opinião própria. Então nós praticamos isso, tá? A conclusão é sua, nós ouvimos o lado A, também é importante ouvirmos o lado B, que é isso que vai acontecer. Não vamos julgar, vamos concluir, tirar as nossas conclusões e cada um age conforme entender certo para si e melhor para o país. Estamos a nos despedir de si, ouvinte. Foi mais uma entrevista na sua rádio, ouvinte, seu programa Papo Reto, técnica, seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinocchio Cipro nas imagens, Musta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde.